Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. A mensagem de hoje tem como tema: a palavra de Deus é remédio. E nós vamos abrir a Bíblia Sagrada em Provérbios, capítulo 4, versículos 20 a 22, que diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Também está escrito em João 6,63: As palavras que eu vos disse são espírito e vida. O versículo em Provérbios diz exatamente como encontrar o remédio infalível para qualquer problema que você tiver na vida. Ele diz como você pode ter vida e saúde. Isso é o que as pessoas estão buscando: vida abundante, que inclui cura e saúde. Todas as bênçãos de Deus encontram-se em sua palavra, pois ela é um remédio infalível. Deus quer que compreendamos a vida e o poder que existem em sua palavra. Quando ele fez o mundo, criou a terra, o céu e a grande extensão do universo, foi através da palavra. Portanto, a palavra de Deus tem poder criador, pois são espírito e vida. Logo, a palavra de Deus é um remédio infalível para qualquer situação ou circunstância que possa surgir em nosso caminho, incluindo enfermidades e doenças. Isso significa que são repletas de vida, saúde e cura. Elas agem como um medicamento. Além disso, as palavras de Deus são também palavras de vida e saúde para quaisquer circunstâncias que tenhamos na nossa vida. Todas as bênçãos de Deus estão contidas em sua palavra. Note que em Provérbios 4, versículo 20, está escrito: Atenta para as minhas palavras. Isso quer dizer dar atenção total à palavra de Deus. Ou seja, devemos colocar a palavra de Deus em nosso coração e expulsar dela tudo aquilo que nos joga contra a palavra. Retire do seu coração todas as distrações que te roubam, te impedindo de dar atenção integral à palavra. Coloque a palavra de Deus em primeiro lugar. Uma razão pela qual as pessoas fracassam em receber vida e saúde de Deus é não acharem a palavra de Deus, não atentarem para ela. No entanto, esses versículos dizem que se nós atentarmos à palavra de Deus ou colocá-la em primeiro lugar, encontraremos vida e saúde. Isto é verdadeiramente uma afirmação. A última parte do versículo 20 de Provérbios 4 diz: As minhas palavras inclina o teu ouvido. Isso significa fazer a palavra de Deus entrar pelas portas do nosso ouvido, abri-lo para as razões de Deus e engolir as suas palavras pelo ato de ouvir. Seja como for, o fato de Deus dizer para você inclinar o seu ouvido às suas razões significa mais do que apenas ouvir a palavra uma ou duas vezes. Por exemplo, as pessoas dizem: mas eu já ouvi isso. No entanto, veja que inclinar os ouvidos às razões de Deus é um ato contínuo. Você deve estar continuamente ouvindo a palavra de Deus. Mantenha os seus ouvidos a cada dia ouvindo as Escrituras Sagradas. E se você estiver prestando atenção à palavra de Deus e abrindo os seus ouvidos às suas razões,
você o estará fechando para todas as outras razões que poderiam tentar roubar a palavra de você, tais como o medo, a dúvida ou mesmo a incredulidade. A palavra pode ser vida e saúde para todo o seu corpo agora mesmo. Tudo o que você tem que fazer é tomar o medicamento de Deus como remédio, ou seja, a sua palavra. A palavra de Deus pode ser um remédio para qualquer situação em nossa vida. Como eu disse, mas primeiramente precisamos ler a palavra e conhecê-la por si mesmo. Você pode escutar a palavra, mas algumas vezes ela pode deslizar por você como água, sem ficar registrada em seu espírito. Porém, se fizer com que ela desça para dentro de você e souber por conta própria o que diz a palavra, ela começará a funcionar. Quando você souber que a palavra de Deus é verdadeira, não duvidará ou discordará dela, nem ficará contra ela, pois ela estará arraigada profundamente em seu coração. E estando em seu coração, será um remédio infalível para os problemas da vida. É importante aquilo que você ouve. Como nós lemos no início, Provérbios 4:20 diz exatamente o que você deve escutar se quiser vida e saúde. As minhas razões, inclina o teu ouvido. Entretanto, também é importante o que você vê, aquilo em que você fixa os seus olhos, pois a Bíblia diz: não as deixes, minhas palavras, apartar-se dos teus olhos, que está no versículo 21 de Provérbios 4. Logo, espera-se tanto que você olhe para a palavra de Deus, como a escute. Isto é, mantenha sua visão fixa na palavra de Deus. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus e na palavra de Deus. Não olhe para as circunstâncias, olhe para a palavra. Essa palavra não quer dizer que devemos continuamente olhar para a palavra e nunca fazer outra coisa, mas que devemos sempre olhar para ela em lugar das circunstâncias, nos bons e maus momentos. Precisamos olhar para as palavras de Deus e para as suas razões. A palavra de Deus. Apenas continue olhando para essas palavras. Olhe-as e guarde-as. Onde? No meio do seu coração. E sabe por quê? Porque então elas serão vida para você e também saúde para o seu corpo. Note, porém, que as palavras de Deus são vida somente para aqueles que as acham. Algumas pessoas nunca as acham, pois nunca inclinam seus ouvidos a elas. Outros nunca as acham porque não atentam para essas palavras, tampouco. A colocam em primeiro lugar, porém, tudo à frente das razões de Deus. Mas se você quiser vida e saúde, há algo que deve fazer. Pare, atente para as palavras de Deus. Olhe, não as deixes apartar-se dos teus olhos. Escute, as minhas razões inclinam o teu ouvido. Ou seja, pare, olhe para a palavra e a escute. Não deixe as palavras de Deus apartarem-se dos seus olhos. E você sabe por quê? Porque resultados completamente tremendos acontecerão como efeito da palavra continuamente diante dos seus olhos. Ela produz resultados, pois as palavras de Deus são vida para os que as acham e são saúde para todo o corpo. Como você vê, é muito simples. Se as pessoas apenas atentassem para a palavra de Deus, essa palavra seria saúde e cura para elas. A palavra de Deus contém palavras que agem como medicamentos,
pois são espírito e vida. Enfim, há poder na palavra de Deus. Há também cura na palavra de Deus. Repare em Provérbios 4:22. As palavras de Deus são saúde. Elas podem curar o seu corpo, independentemente do que exista errado com você. Isso significa que quando você inclinar os seus ouvidos, a palavra estará repleta de vida, saúde e cura para toda a sua carne, para o seu corpo e tudo aquilo que te afligir. Para isso, você deve inclinar os seus ouvidos para a palavra de Deus. Como eu disse e repito, porque ela tem o poder de curar o teu corpo e te libertar. Mas você poderia dizer, a Bíblia é o próprio Deus falando comigo. Sim, dizem alguns. Eu sei o que diz a Bíblia sobre a cura, mas não acredito que ela ocorra dessa forma. Se você tem essa atitude, você não está inclinando seus ouvidos para as razões de Deus, para a sua palavra. Em vez disso, está inclinando seus ouvidos para as suas próprias crenças e opiniões. E alguns cristãos não inclinam seus ouvidos às razões de Deus porque sempre querem ouvir algo novo da palavra, novas revelações. O único problema é que eles não têm agido de acordo com a revelação que já tiveram sobre a cura. Eles não têm andado na luz da palavra que já possuem. Então, quando alguém prega ou ensina assuntos como fé e cura, esses cristãos dizem, mas eu já ouvi isso antes. Essas pessoas não estão inclinando seus ouvidos às razões de Deus. Veja que a palavra não funciona a seu favor simplesmente porque você inclina os seus ouvidos uma ou duas vezes às razões de Deus. Não. Inclinar os ouvidos denota, como eu disse, uma ação contínua. E nós precisamos continuamente inclinar os nossos ouvidos às razões de Deus, para que a palavra funcione em nosso favor. Então, como tomar esse medicamento que é a palavra de Deus? Porque, como nós sabemos, a palavra de Deus é um remédio para qualquer coisa que nos aflige, incluindo tudo o que pertence à nossa vida. Uma vez que a palavra de Deus é um medicamento para toda a nossa carne, como devemos tomar esse medicamento e nos apoderarmos dele para a cura dos nossos corpos? Nós tomamos o medicamento de Deus ao fazer exatamente o que diz os versículos 20 e 21 de Provérbios 4. Atentar para a palavra de Deus, inclinar os seus ouvidos para ela, não a deixar apartar-se dos nossos olhos e guardá-la no meio do nosso coração. Todas essas instruções requerem uma ação contínua, não algo que nós fazemos de vez em quando. Na prática, suponha que você tenha sofrido com uma doença no ano passado e o seu médico tenha prescrito certo tipo de medicamento para você tomar. Então, suponha que você adoeceu novamente neste ano da mesma doença e o médico prescreveu o mesmo tipo de medicamento. Você não diria ao seu médico, não, doutor, eu não posso tomar esse medicamento, eu já tomei no ano passado. A dose de medicamento que você tomou quando precisou no ano passado não vai lhe causar melhoras se você precisar dele novamente neste ano. Se você estiver precisando de um medicamento, terá que tomá-lo outra vez para que ele possa te auxiliar. E o mesmo acontece com a palavra de Deus. Você precisa continuar tomando o medicamento de Deus para que ele te beneficie. Você inclina os seus ouvidos a Deus e ele realiza a cura e a restauração. Porém, a palavra de Deus não irá te beneficiar se você tiver a seguinte atitude: eu já ouvi isso antes. Não. Para que a palavra de Deus lhe cause melhoras, você tem que ficar com ela,
tem que se apoderar continuamente do poder de cura do medicamento de Deus. A Bíblia diz que a fé é a vitória, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4. No entanto, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, e não por tê-la ouvido. Logo, quando você permanece ouvindo a palavra de Deus e se apodera dela, vem a vitória em nome de Jesus. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento nós compreendemos que realmente a palavra de Deus é remédio, é vida, é cura, é saúde. E nós, neste momento, Pai, vamos inclinar os nossos ouvidos, vamos nos atentar, Pai, para as tuas razões. Nós vamos também guardar a tua palavra no nosso coração, claro, fixando os olhos única e exclusivamente no Senhor. E é por isso que neste momento eu coloco diante de ti a minha vida, a minha casa, a minha família, o meu ministério e também a vida, a casa e a família e o ministério de cada pessoa que está nos acompanhando agora e que necessita de uma cura, que necessita de restauração, que necessita de um milagre, enfim, que necessita que a palavra de Deus ela venha agir sobre a sua vida ou dos seus familiares, e por isso que essa pessoa tenha a consciência de que a palavra de Deus tem poder e ela é vida e saúde para o nosso corpo. Por isso, neste momento, eu já te agradeço, porque eu aguardo de ti a bênção, a vitória e a resposta, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.